A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Eu sou o presbítero Tiago Luiz Pereira, dirigente aqui da Assembleia de Deus Missões Cachoeira, da cidade de Boa Esperança, e também sou membro do Campo de Lavras, cujo pastor-presidente é o pastor Orlando Dias de Souza. Estamos aqui nesta manhã, através desse vídeo, trazendo uma palavra ao seu coração, algo que Deus também tem falado ao meu coração. E a palavra desta manhã é um salmo muito conhecido de todos nós, quer seja aqueles que têm muito afinidade com a Bíblia ou pouca afinidade, até mesmo as crianças conhecem o salmo de número 23 e o verso de número 1, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu quero me deter apenas nesse verso e fazer aqui uma interpretação, uma exegese bíblica deste primeiro verso, e eu creio que será de muito elevo espiritual para mim, para você, e também a palavra de Deus consola, ela também nos exorta. A palavra desta manhã: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que vale ressaltar aqui é a primeira palavra, que é um artigo definido e também está no singular, que é o artigo o Senhor. Aí ele vai dizer: é o meu pastor. Então, o Senhor é o. Então, tanto o Senhor como o meu pastor é um artigo definido e está no singular. Então, ou seja, não existe outros pastores. Ou o salmista não está dizendo: o Senhor é um pastor. Mas o salmista Davi é muito claro em dizer: o Senhor é o meu pastor, o Senhor. Então isso indica a exclusividade de Deus, a unicidade de Deus, porque na verdade outros deuses são apenas imaginações da mente humana, mas de fato e de verdade só existe um único Deus. Por exemplo, quando nós lemos Deuteronômio capítulo 6 e versículo de número 4, ali Moisés escrevendo a Israel, ele disse o seguinte: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Em João, no capítulo 14 e no versículo, o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então perceba que não existe, o que muitas pessoas dizem, todos os caminhos levam a Deus. Pelo contrário, Jesus foi muito categórico em dizer: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse lá no Evangelho de João, capítulo 17, no versículo de número 3: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só. O que, Jesus? Por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem tu enviastes, a quem enviastes. Então perceba que para que Deus seja o nosso pastor e nada venha nos faltar, Ele tem que ser o nosso único Senhor, Ele tem que ser o nosso único pastor. Não podemos ter outros medianeiros, porque de fato e de verdade, o único que pode fazer algo pela minha e pela sua vida, e pode cuidar de nós em todas as áreas da nossa vida, é somente o Senhor e o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então que isso possa ficar frisado em seu coração: o Senhor, artigo definido, e esse também está no singular. Não existe outros, existe o Senhor, e Ele quer ser o teu Senhor, Ele quer ser o meu Senhor e também o Salvador de nossas vidas. Louvado seja Deus. E o salmista continua dizendo: o Senhor é o meu pastor. Essa expressão meu falou muito forte no meu coração: meu pastor. É interessante porque o salmista vai colocar essa palavra no sentido como se fosse algo possessivo. O Senhor é o meu. Isso fala o quê? Isso fala de comunhão. Isso fala de interatividade. O Senhor é o meu.
algo interessante, meus irmãos, que não basta você saber que Deus existe, não basta você saber que Jesus existe. É necessário que esse Deus seja o seu Deus. É necessário que Jesus, que veio salvar a humanidade, seja o seu Salvador e também Senhor de sua vida. Então não basta eu apenas acreditar que existe um Deus, é necessário que este Deus que existe seja o meu Deus. No Salmo de número 34, no versículo de número 8, diz: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, mais do que feliz, saciado é o homem que nele confia. Louvado seja Deus. Então, Deus, Ele quer ser teu, e nós devemos ser de Deus. É necessário haver uma completude, um relacionamento, uma reciprocidade de nós para com Deus e de Deus também para com nós. Com certeza Ele não falha, quem falha muitas das vezes somos nós. Então, quando Davi disse: o Senhor é o meu, ele também está vamos dizer assim, nos chamando a atenção, nos exortando para que nós venhamos a ter também Deus como nosso Senhor, como nosso pastor, como uma comunhão, uma intimidade, um relacionamento. Apesar de Deus estar lá no céu, nos mais altos céus, no alto e sublime trono, Ele é chamado na Bíblia também de o Altíssimo. Todavia, Ele se revelou a nós, na pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. É a partir do momento que você recebe a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, Jesus foi muito claro: aquele que crer em mim, aquele que obedecer, acreditar em mim, eu e o Pai viremos a Ele e faremos nele morada. Então, a partir do momento que você se entrega totalmente ao Senhor, o Senhor começa a fazer morada dentro de você, e agora você pode então declarar com todas as palavras como salmista: o Senhor é o meu. Louvado seja Deus. Aí ele vai dizer: o meu o quê? O meu pastor. A palavra pastor, ela está muito ligada à palavra cuidador ou apacentador. Então, o mesmo radical hebraico da palavra pastor, também se traz a palavra apacentador, que é aquele que cuida, que ali alimenta, aquele que protege, aquele que guia, aquele que cuida de um modo geral. Então o salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que cuida de mim, o Senhor é aquele que me guia, o Senhor é aquele que me alimenta. E quando Davi fala disso, Davi ele sabia muito bem do que ele estava falando, porque o salmista Davi, ele também era pastor. E aí no meu blog você pode ver as referências que eu deixei aí, que revelam essa verdade, que Davi era um pastor. Então Davi, ele sabia cada detalhe de como cuidar de uma ovelha, e sabia e fazia isso com um grande êxito, com um grande sucesso, cuidar de ovelhas. Então, quando Davi diz: o Senhor é o meu pastor, ele sabia exatamente o que estava falando. Ele conhecia muito bem a importância de um pastor para a vida da ovelha, porque a ovelha ou as ovelhas, elas são totalmente dependentes do pastor. Quando você lê o próprio Salmo de número 23, você vai perceber aí as expressões do verso 2: deitar-me faz, ou seja, não sou eu, é o pastor que me faz deitar em pastos verdejantes. Quando ele diz aí: guia-me mansamente às águas tranquilas, ou seja, não sou eu que me direciono às águas tranquilas, é o pastor que guia-me, é ele que me leva. Depois nós temos aí no verso de número 3: refrigera a minha alma, ou restaura o meu vigor, como na NVI. Então ele me refrigera, não sou eu que me refrigero, não sou eu que me restauro, mas é ele que me restaura, indicando a dependência da ovelha com o pastor e de nossa também para com Deus.
E depois ele vai dizer também, no final do verso de número 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então é o pastor que consola a ovelha, é o Senhor que me consola. Então nós devemos ter esta verdade, esta realidade muito bem frisada na nossa mente e no nosso coração. É Deus que é o nosso pastor, é Deus que cuida de nós, é Deus quem vela, é Deus quem zela pela nossa vida, até a nossa própria existência, o próprio ar que respiramos, vem de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos, capítulo 17, versículo de número 25, se você não conseguir achar em sua Bíblia, está aí no meu blog, você pode conferir. Atos 17, do 25 ao 28, olha o que Paulo diz, 25. Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, e a respiração, e a todas as coisas, olha aí, todas as coisas. Versículo 26, de um só sangue fez toda a geração dos homens. Então, ou seja, de Adão Deus fez Eva, e de Adão e Eva Deus fez toda a humanidade. Olha o poder de Deus, mostrando que a nossa própria existência está totalmente nas mãos do Senhor, nosso Deus, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Versículo 27, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Aí a parte A do versículo 28, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. A minha e a sua vida pertence a Deus, está totalmente no cuidado, no controle do Senhor Todo-Poderoso. Então aí mostra como nós somos dependentes de Deus. Então nós, seres humanos, não podemos vivermos felizes, alegres, satisfeitos de forma plena se o Senhor, o único Senhor, não for o meu pastor, se eu não tiver uma comunhão, um relacionamento com Deus. Aí ele vai dizer mais, como eu coloquei no meu blog. Então, ou seja, além de nossa vida estar nas palmas das mãos de Deus, Ele sabe muito bem cuidar de nós. Por isso, nós podemos fazer a seguinte declaração, a qual está registrado no Salmo de número 23, o versículo 1. Então ele diz, o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, nada me faltará. Então, se o que é o único Senhor, Ele for o seu pastor, for o meu pastor, nós tivemos uma comunhão, um relacionamento, vivermos na dependência do Senhor, nós podemos declarar com todas as letras, com toda a confiança e certeza que o salmista declarou, nada me faltará. A NVI colocou, de nada terei falta, porque o pastor sabe, o pastor conhece quais são as necessidades da ovelha, a necessidade do rebanho para a sua sobrevivência. E se a ovelha se deixar ser cuidada pelo pastor, ela será feliz, será bem-sucedida e ela será próspera. Então, esta frase, esta expressão do salmista, nada me faltará, isso revela uma confiança que o salmista tinha em Deus, e também eu e você temos que ter tal confiança. Quando nós lemos o Mateus capítulo 6, versículos de 11 e também do 25 ao 34, Jesus vai falar que nós não devemos andar ansiosos com o que havemos de comer, de beber, de vestir, porque se o Pai, Ele cuida das aves dos céus, se o Pai veste os lírios do campo, se o Pai cuida da natureza e não deixa lhes faltar nada, quanto mais eu e você, que somos muito mais valiosos do que os animais e que a erva do campo, porque por nós Jesus Cristo morreu na cruz, vertendo o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Jesus não morreu pela criação, Jesus não morreu por animais, Jesus não morreu pela vegetação,
Jesus, como diz João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus disse: olha, vocês não valeis mais do que os pardais, mais do que as aves dos céus? Nós valemos muito mais, meus irmãos, meus amigos que agora ouvem esta palavra. Então acredite, creia nessa verdade, que nós não devemos andar ansiosos, preocuparmos com o dia de amanhã. Isso é algo natural. Agora Jesus usa a expressão andar ansioso, ou seja, viver de forma contínua, dia após dia. Devemos descansar nos cuidados de Deus, sabendo que Ele é o nosso pastor e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Basta nós apenas seguirmos o conselho de Jesus, ou o mandamento de Jesus, no Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos vivendo hoje uma inversão de valores. As pessoas primeiro buscam as coisas materiais, vivem somente com os olhos focados na terra, e se esquecem das coisas espirituais, das coisas de Deus, das coisas dos céus. Nós estamos vivenciando isso nesses dias de pandemia. Os prefeitos e governadores liberaram tudo de forma aí no mundo secular, academia, mercado, farmácia. É claro, tudo isso é necessário para a nossa sobrevivência, mas as igrejas, os templos ainda não foram, em muitos lugares, não foram abertos para voltarem os cultos. Por quê? Porque eles acham que isso não é necessário, isso não é importante para a vida humana. Nós somos corpo, alma e espírito. Então eles estão proporcionando tudo o que necessitamos para o nosso corpo, mas é necessário entendermos que nós temos uma alma e um nosso espírito que somente pode ser cuidado pelo pastor de nossas vidas, o Senhor Todo-Poderoso, e a Jesus Cristo, o enviado pelo Pai para salvar as nossas vidas. Então, finalizando, o Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele é poderoso não somente para suprir as nossas necessidades, mas para suprir em glória, nos fazendo prosperar em toda boa obra, tanto na vida material como na vida espiritual. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu peço a você que compartilhe este vídeo, esse estudo, para que mais vidas sejam abençoadas. Me segue lá no Instagram, vê aí a minha página no meu blog, também o meu canal no YouTube. Inscreve-se lá, compartilha, e que Deus em Cristo continue te abençoando, em nome de Jesus. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará.